Só passando para avisar para as pessoas que falam: ai, que linda a geada, tomara que caia neve porque é muito lindo. Não tem o direito de reclamar do preço dos alimentos depois, caso suba. Porque se para o pessoal da cidade o frio, a geada, a neve é uma coisa linda, maravilhosa, para o agricultor, infelizmente, é prejuízo. Se ontem a gente achou que tinha geada, hoje, meu pai do céu, até as árvores estão congeladas. Hoje, dia 25 de junho. Vou virar a câmera para mostrar para vocês. Literalmente tudo congelado. O frio chegou, e chegou com força. E quem mora na roça já sabe, quando a geada bate, a lavoura chora. No sul do Brasil, um dos piores inimigos do agricultor voltou a dar as caras. A geada preta, o frio cortante que não perdoa nada pelo caminho. Não, tá fazendo frio não, você tá louco, moço. Deus uma livre da geada dessa, acordei hoje às 5h30 da manhã, lá na porta do meu quarto, toque, toque, toque. Na hora que eu abri um urso polar. O estrago é generalizado, plantação de café toda queimada, fumo retorcido e escuro, hortaliças derretidas pelo gelo e até frutas como mamão, laranja e banana que não resistem ao frio extremo. Quando a geada chega, ela congela a umidade presente nas folhas e ao amanhecer o estrago aparece. Planta escurecida, queimada, sem salvação. E tem mais, viu? A chamada geada preta é ainda mais cruel. Ela acontece quando o ar está tão seco e gelado que nem forma cristais de gelos visíveis. O frio simplesmente queima tudo, como se a lavoura tivesse sido passada no fogo. O campo vira cinza. O prejuízo para os pequenos agricultores é imenso. O frio leva embora não só as folhas, mas o sustento de famílias inteiras. Olha isso. Uma olhada. Picolézinho de alface. Cara do céu, fosse de trazer uma pinga com os limão aí, fazer uma caipirosca bem bagual, com todo esse gelo aqui, ó. Mete, ó. Era de fazer rachar os beiços de frio. Olha, ainda comi um gelo de aperitivo assim, ó. Coisa boa. Mostrando para vocês a consequência da geada de ontem. Bom dia, bom dia. Não podia nem estar mostrando um negócio desse, mas olha aí pra você ver. O que ficou no pé tá arrebentado. O que sobrou, né? Olha o abacate. André, olha que louco. Aqui ele cresceu já do chão, ó. Tá vendo? É tipo os cabelos, ó. Olha que esquisito. A geada saiu do chão. Certo, o ar quente que sai da terra, né? O ar quente que sai da terra subiu, ó. Geada 25 de junho de 2025, Mostrar interior pra de vocês São aqui, Paulo. Ó, o resultado da geada aí, ó. Interior de São Paulo aí, ó. Aí, ó. Aqui na roça aqui deu 0 grau. Olha só pra vocês verem aí, ó. Olha como ficou a abobrinha. Isso aqui é a abobrinha brasileira. Picolé de alface, ó. Oi pessoal, boa tarde. Vou mostrar pra vocês 2 dias após a geada que pegou nós aqui, o que aconteceu com o fuminho.
Aí um fumo já que nós esperava que ia acontecer a geada, né? Nem limpemos ele, nada. Mas a geada judiou dele. Aí galera, ó, dinheiro enterrado no chão. A hora que tava voltando para nossas mãos, veio uma geada aí e acabou com tudo, ó. 2 dias após a geada, olha como é que tá as abobrinhas nossas aqui. Tudo queimado, ponteiro queimou tudo. 6.300 pés, dessa forma aí que vocês estão vendo. E olha como amanheceu hoje aqui. Tudo coberto de gelo. Gente, tô impressionada. Essa foi a maior geada que já teve esse ano. E a temperatura tá -2. Então aqui já chegou a -5 e não ficou desse jeito. Aqui no Paraná, você sabe que a geada deu forte quando nós falamos que foi uma geada velha de levantar biju. Vou mostrar pra vocês como é que é isso. Olha aí, galera, tudo aqui atrás do barracão hoje. Tá vendo aqui essas terras tudo? Elas estão tudo levantadas por esses coisinhas aqui, ó, de gelo. Que no caso, eles erguem até a terra, pra vocês verem, ó. Ó o cachorro aí querendo mostrar também. Mas quem vive da terra é guerreiro e tenta reagir. Muitos agricultores fazem o que podem. Cobrir as plantas com lona plástica virou medida de sobrevivência, principalmente em pequenas hortas e viveiros. Outro método tradicional ainda usado é acender tambores com fogos espalhados pela lavoura, numa tentativa desesperada de esquentar o ar ao redor e evitar a formação da geada. Há também que use irrigação durante a madrugada, numa técnica arriscada, mas que pode funcionar. A água congela por fora das plantas, formando uma proteção que impede o gelo interno, mas é muito arriscado e nem sempre viável. Mas por que não colocou sombrita na alface? Minha gente, as coisas queimou dentro da estufa. Estufa coberta, gente. Estufa coberta, queimou tudo. Será que molhar a roça não adianta? Você pode até molhar, mas vai ser pior ainda. Escuta eu falando, faz o teste. Se molhar depois da geada, ele vai estragar mais ainda. Mas não dá pra passar nada pra ajudar, não. Claro que dá, gente. Tem uns produtos à base de melaço que dá pra passar, açúcar, sei lá o que tanto que a turma pode falar pra passar. Mas, gente, quando a geada vem pra queimar, ela vai queimar de qualquer jeito. Então, o que resta fazer? Arcar com prejuízo, plantar de novo e esperar o preço subir. É o que tem pra fazer. Enquanto os muitos tá aí, ó, na cama quentinha, o produtor tá aqui, ó. 4 horas da manhã agora, fazendo uma fumaça pra geada não queimar a planta. E assim vai. E ainda o produtor não é valorizado. É taxado como um idiota ainda. Por muitos, né? O agro não para pra cima. As folhas de mamona cobriu muito bem as mudas. Tudo são mudas novas, né? Pequenas. Protegeu bem protegido. Onde nós começamos colocando capim. Só que tava dando muito trabalho, não tava rendendo. Depois, né, acabou tendo essa ideia aqui da folha de mamona. O capim aqui, onde é capim, a gente molhou, porque tinha bastante gelo por cima. E as mudinhas não ficou totalmente, tá vendo? Protegidas. Então a gente já molhamos aqui. E onde tá a mamona, não molhamos. A mamona protegeu bem. E eu fiquei assim, admirada, porque ficar das 8 da noite até 1, 2, 3 horas da manhã, cobrindo um canteiro de alface, para não perder para geada, é muito trabalho. E eles cobrem com aquele TNT. Apesar de ser um tecido fino e parece que solúvel, que não aguenta nada, é o que vai salvar a plantação deles. Então, quando você que vai no mercado pegar a salada, vê ali bonitinha, pense no sufoco que esses produtores rurais passou, né? Alguns não conseguiu
cobrir, né? E perderam a sua produção para a geada. De mais uma ferramenta aí que a gente pode tá usando no combate à geada aí, certo? Então o que nós vamos usar? Nós vamos usar 60 litros de serragem, certo? Então essa serragem vai ser cubicada aí num tambor de 20 litros, tá? Nós vamos estar usando 3 kg de salitre do Chile, ou 5 kg de nitrato de amônia, ou 6 kg de nitrocálcio, tá? Como aqui na propriedade eu tenho o nitrato de amônia, eu vou estar usando um nitrato de amônia, certo? Aí para essa mistura nós vamos usar mais 5 litros de óleo queimado, certo? Nós vamos usar 1 litro de água para poder umidificar essa serragem, assim, no fim a gente quer que ela faça mais a fumaça, né, e não pegue fogo, certo? Nós vamos estar usando óleo diesel, certo? E a estopa para poder embebedar o óleo diesel para poder pôr fogo na serragem. Vamos acender essa mistura depois de quando tiver aí de 4 a 5 graus, já pode estar acendendo. É o retorno, vem no registro, uma bombinha de gasolina de 4 bar. Dentro do galão, ou põe óleo diesel ou óleo mineral, os dois ficam bem bom. Nós tava usando só com óleo diesel. Aí vem o fio da bomba, pusemos um liga-desliga aqui, ó, meio adaptado. Liga na bateria, né? Aí nós tá ligando aqui. Da mangueira da bomba, sai, vem aqui no bico, olha lá. Vem no bico aqui, e aqui a gente um furo no escapamento com um caninho. E o bico aqui é um bico de jogar solupan, que for mais fino que isso, tava entupindo, o outro não tava dando certo. Aí colocamos esse, foi o que ficou bom. Ele tá vazando um pouquinho aqui, mas é só ajeitar ele e dá certo. Mas tá aí, ó, simples. E fez efeito aqui, ó. Nós fez 90 mil pés de café, não giou aqui não. Valeu, obrigado. O frio é bonito de se ver, mas cruel com quem planta. Enquanto muitos aproveitam para curtir o clima gelado, o homem do campo reza por um pouco de calor, porque na lavoura cada grau a menos pode ser um prejuízo a mais. E quando a geada chega sem aviso, ela não só congela plantações, ela congela sonhos. Obrigado por assistir e até a próxima. E olha a situação que amanheceu aqui na roça hoje, tudo branco de gelo. E a geada de hoje foi bem pior que a de ontem. E o meu pé de goiaba também congelou, a grama congelou. E olha a situação dessa terra toda congelada também. E é só um milagre pro meu pé de laranja sobreviver. Já o meu pé de boldo, coitado, já era. E como os pés de banana são muito grandes, eu não consegui cobrir, já era. Da dó que tá cheio de banana. E de novo a água das galinhas aqui amanheceu congelada. E até meus pés de laranja que eu cobri aqui com uma bolsa aqui também congelou. E o chão do galinheiro que amanheceu coberto de gelo. E os meus pés de mamão não vai ter o que fazer. Eu cobri ontem aí o meu pé de mamão pra ver se consigo salvar. Mas mesmo cobrindo queima, não tem jeito. E olha, até a água da torneira congelou.